Quando as pessoas usam a expressão mente livre, do que exatamente elas estão falando? Quando você usa a expressão mente, o que é a mente? Haverá uma separação entre o cérebro e a mente? Entre cérebro, mente e consciência? Entre cérebro, mente, consciência e pensamento? Ou estamos falando de um único movimento? É o que nós precisamos investigar. Portanto, falar sobre mente livre, nós precisamos compreender o que é a mente e ver como ela acontece, como ela se processa. Nós não temos um cérebro livre. Ele está dentro de um programa, de uma programação, de uma forma de acontecer. Ele acontece com pensamentos. A presença dos pensamentos, todo movimento interno é o movimento da consciência. Essa consciência é a mente. Portanto, não existe uma separação. Aqui o ponto é a verdade sobre a mente. A ciência é a compreensão. A compreensão é a visão. Nela há inteligência. Se temos a inteligência, ciência, compreensão, visão, estamos livres da mente. E, portanto, livre de todo esse movimento que é a consciência do eu. É isso que, de fato, nós precisamos. Então, sim, nesse sentido, podemos usar a expressão a mente livre. Mas a mente livre não é a mente que nós conhecemos. É a visão da liberdade, quando não há mais a mente. É o que estamos aqui com você, examinando, esclarecendo, aprofundando, olhando bem de perto para o despertar desta compreensão, desta inteligência. O que requer a presença de um estudo cuidadoso, acurado, dedicado sobre quem nós somos. A verdade sobre a mente é a verdade sobre o eu. Essa verdade se revela quando temos a presença da meditação. Porque a meditação é algo fundamental. Porque é ela que nos aproxima da real visão do despertar da inteligência divina, desta liberdade, desta ciência de Deus. A pergunta é como encontrar Deus. Estamos trabalhando com você também esta playlist aqui. Tomando ciência daquilo que aqui está presente, quando não há mais esta prisão. A prisão de um comportamento norteado pelo passado. Sim, o nosso comportamento não é de uma ação livre que responde, que atende, que corresponde à necessidade do momento. É algo que nós trazemos do passado. Assim são as nossas respostas. Elas nascem do passado, nascem da memória, nascem do pensamento. Esse é o nosso comportamento na ação, na fala, nos gestos.
Nós estamos presos no passado. Veja que coisa importante. Aqui com você estamos estudando. Nós estamos estudando o rompimento com o passado, ou seja, o fim do encarceramento no tempo psicológico. Internamente, psicologicamente, estamos encarcerados no tempo, porque estamos dentro do modelo do eu. É a presença da pessoa, a presença da mente como nós conhecemos. E a mente como nós conhecemos, presa ao conhecido, ela está no cárcere do passado. Olhe para a sua cabeça, para a forma como você reage, o que são suas emoções, o que são os seus sentimentos, o que são os seus pensamentos. A qualidade de pensamento presente em você é a presença do passado, porque é a lembrança do que já foi. Quando você está conversando com alguém, reparem que coisa curiosa acontece. Tudo que você está dizendo para ele ou ela é apenas o passado voltando, contando uma história, trazendo uma narrativa do que ele conhece, do que ele reconhece. Você não está dizendo absolutamente nada novo quando conversa com alguém. Tudo que você está dizendo é o passado. E o passado é algo que já foi. Isso não é novo. Não existe o novo no pensamento, porque o pensamento é o passado. E se alguém reconhece sua fala, isso não faz com que sua fala se torne nova para ele ou ela. Porque o reconhecimento dessa fala requer a presença do pensamento, que identifica palavras. A presença do pensamento na comunicação é a presença do passado em expressão. É assim que estamos norteando nossas vidas. É a particular vida no cárcere do tempo. Essa é a vida do ego. Portanto, seu contato com ele ou ela não é o contato com a vida, é o contato com a memória. É isso que explica toda a confusão que tem se tornado nossas vidas, porque é a vida do passado. É a vida centrada na abstração do pensamento. Não há verdade nisso. Não há real vida em tudo isso. Aqui estamos lhe convidando para o despertar da consciência, para a ciência da realidade deste ser, que é a vida neste momento se revelando, livre do passado e, portanto, livre do tempo. Porque a libertação do tempo é fundamental. Porque a libertação do tempo é a libertação da prisão. Quando você vai a um presídio, lá existem várias celas. Ali, pessoas são encarceradas. Então, nós temos o cárcere, o prisioneiro e temos o presídio. O modelo do pensamento é a presença do presídio. O passado é o cárcere neste pensamento que é o presídio. E o prisioneiro é a ilusão de uma identidade presente nessa experiência.
Então nós temos o prisioneiro, temos o cárcere e temos o presídio. Será possível uma vida livre do tempo? É uma vida livre do presídio. Não precisamos do tempo, ou seja, não precisamos do presídio. Não precisamos do pensamento. Se estivermos presos no pensamento, estaremos como um encarcerado, preso no passado. Em geral, nós estamos psicologicamente ou no passado, no presente ou no futuro. Portanto, esse presídio, que é o pensamento, nos mantém no cárcere do passado, do presente ou do futuro. Romper com essa condição é assumir a realidade da vida fora do eu, fora do ego, fora do tempo. Porque precisamos, na vida, da verdade da revelação sobre nós mesmos. Porque quando temos essa revelação, fica claro a ilusão de uma identidade presente, que se mostra em uma vida norteada pelo pensamento. Uma vida norteada pelo pensamento, aqui eu me refiro ao pensamento psicológico, é uma vida dentro da prisão. O que você sabe sobre as pessoas, o que você sabe sobre você mesmo, o que sabe sobre a vida, sobre as situações, os acontecimentos, as circunstâncias, são ideias que o pensamento tem dentro de você sobre tudo isso. Essa é a visão particular de um mundo privado, de um mundo norteado pelo pensamento e, portanto, pela memória, pelo passado. É assim que a vida da pessoa acontece. Portanto, não existe nenhuma separação entre a mente e a pessoa. A visão sobre aquilo que nós somos, sobre quem nós somos, requer este aprender sobre o autoconhecimento. Neste aprender sobre nós mesmos, temos a clareza sobre isso. Quando há esta clareza, a mente fica livre da mente. A mente fica livre da pessoa. A mente vai além do tempo. A mente, além do tempo, é uma qualidade de mente que não é mais a mente. Algo novo está presente. Temos algo além da mente. Quando a mente se torna ciente do seu próprio movimento, que é o movimento do pensamento, que é todo esse movimento na prisão do tempo. O florescer do seu estado divino, do seu estado natural, requer esta compreensão. Esta compreensão é a realidade da vida se revelando, aqui e agora, neste momento. A presença da meditação é exatamente esta visão. Portanto, a meditação, o que é? É a visão da vida, livre do pensamento e, portanto, livre do tempo. Não é assim que estamos lidando com o momento presente. Nós estamos lidando com o momento presente a partir do pensamento. Portanto, a partir da ideia do tempo.
Quando você lida com outros, você lida com eles ou elas, a partir de ideias que você tem deles ou delas. Quando alguém lhe elogia, a pessoa em você que recebe o elogio é a mente egóica, é a mente presa, é a mente prisioneira do modelo do passado. Assim, quando você fica feliz com alguém que lhe elogiou, é esta imagem em você, que você alimenta como sendo você mesmo, algo que vem do passado, que gosta e aprecia a aceitação, a bajulação, o reconhecimento dele ou dela. Repare, o medo está presente nisso, o sofrimento também, porque nem sempre é assim. Nós vivemos de uma forma tão insciente de nós mesmos que não percebemos que estar feliz com um elogio é carregar a própria predisposição da tristeza na crítica. E assim estamos vivendo, porque estamos vivendo nesta imagem. Uma imagem que é a presença do prisioneiro no tempo, que é o passado, que é a memória. Nós vivemos nesse cultivo da autoimagem e, portanto, sustentando a ilusão de alguém presente para ser amado, aceito, reconhecido. O cultivo desta forma de busca ou ânsia de prazer é a sustentação também da dor. É assim que vivemos neste princípio de dualidade. Sentindo prazer no elogio e sentindo tristeza na difamação, na crítica, na rejeição. Estamos vivendo psicologicamente no tempo, na dualidade, na separação. Assim, nós temos que investigar os diversos aspectos desta pessoa que somos, desta mente presente em nós, deste modelo do passado, aqui, neste cérebro, nesta mente. Olhar para isso é ir além desta condição para algo novo. Assim, aprender sobre o autoconhecimento é descobrir o que é olhar para as nossas reações, o que é perceber nossas reações, ficar ciente das nossas reações, sem se envolver com elas, sem a rejeição e sem o acolhimento, sem o prazer e sem a dor. Olhar significa tomar ciência de como a mente está acontecendo, de como o pensamento está se processando. Então fica claro todo esse jogo. Então fica claro a visão da prisão. E, portanto, quando há a clareza da percepção, sem entrar o percebedor, quando há a verdade da visão, sem surgir no momento o observador, quando uma percepção é lúcida, real, verdadeira, não há qualquer interferência do movimento do passado. E se o passado não entra,
esse carcereiro que é o eu, o ego. Não aparece. Esse é o olhar sem o observador. É o escutar a vida aqui, neste momento, sem alguém nos escutar. Quando isso está presente, se revela a ciência da meditação. A cada momento, a vida nos convida para um encontro novo. No entanto, a presença do eu faz com que sejamos alguém presente neste convite. Quando alguém está neste convite, a vida é perdida. E o convite não foi compreendido. Quando a vida nos convida, a cada momento é um convite da vida para a própria vida. Acolher o convite da vida, sendo a própria vida, é ter a resposta para a extraordinária pergunta, que é como encontrar Deus? Veja, é uma pergunta extraordinária. Como encontrar Deus? No entanto, o pensamento, a partir da ilusão do passado, nessa ideia de alguém presente, se projeta no propósito. O que o pensamento faz é se projetar no futuro para encontrar Deus, porque é só o que o pensamento pode fazer. É se projetar no tempo. Então, idealiza Deus no futuro e alguém para encontrar Deus. Veja, não existe nenhuma pessoa, que é o eu, o ego, que possa ter um encontro com Deus. A realidade do divino, a realidade de Deus não está no tempo. É algo fora da prisão do pensamento. Portanto, todo esse movimento do eu é ainda o movimento do passado. É ainda o movimento do pensamento. Dentro do pensamento. Dentro da prisão. O eu, a pessoa, é o passado. É o pensamento. É a prisão. É a própria imagem que o pensamento estabeleceu como sendo você. Você é a ilusão. Porque é a presença do pensamento. É a história do pensamento. É a memória do pensamento. É o prisioneiro no cárcere do tempo. Na prisão da história que o pensamento estabeleceu. É impossível você, como pessoa, ter um encontro. Tudo que você precisa é tomar ciência desse você. Tendo ciência das reações deste você. Então, este você se dissolve. E esta realidade divina que está agora aqui se revela como sendo a realidade de Deus. Esta realidade de Deus é o real encontro deste ser. É quando a vida atende ao convite da vida. É quando a realidade de Deus se mostra, sendo Deus, se revelando a Deus. Nós não temos a presença do eu, do ego, do pensador, do experimentador. Não temos a presença da pessoa. Quando a realidade de Deus se mostra. Então, é uma das coisas que nós precisamos tomar ciência aqui. É por isso que estamos investigando com você. A verdade de que o real encontro com Deus é Deus se revelando.
Ele não se revela para alguém, ele se revela quando a ilusão do eu não está mais presente. Desta autoimagem não está mais aqui. Portanto, quando falamos com você da beleza do encontro com o autoconhecimento, estamos apontando para a beleza da revelação da meditação. A meditação é a presença deste ser. Não é alguém em uma prática meditativa. Não é alguém em um exercício de meditação. Não é alguém assentado de pernas cruzadas ou fazendo algo para obter também alguma coisa. A realidade da meditação, a verdade sobre ela, é aquilo que está aqui presente se revelando, além do conhecido, além da mente, além do pensador, além do meditador. Portanto, nunca separamos aqui, nessas falas, a verdade da meditação, da real meditação, de uma forma vivencial, prática, da compreensão da realidade deste ser, que é o resultado do autoconhecimento. Aqui, o autoconhecimento não é alguém se conhecendo, é a revelação nesta autoinvestigação de que este alguém é a ilusão do passado, é a ilusão do pensador, é a ilusão do pensamento. A compreensão de que o pensamento psicológico não tem espaço neste espaço indescritível de realidade suprema. A visão direta de que a realidade de Deus é a presença da inteligência. Isso soa muito estranho. O fato de que, quando há inteligência, não precisamos do modelo do pensamento. Eu me refiro ao pensamento psicológico para lidar com o momento presente. Na realidade, o momento psicológico é um afastamento da verdade do momento. A revelação do momento presente, nesta inteligência, é o contato com aquilo que aqui está, dentro de uma visão real, onde o pensamento não existe. Não existe o elemento chamado eu, pessoa ou pensador. Então, sim, aqui temos, neste real e verdadeiro encontro com Deus, que é a constatação de que Deus é a única realidade. Temos nesta constatação uma visão do momento presente, onde a mente não está mais. Assim, o que poderíamos chamar de mente livre é a ausência da mente, como o pensamento poderia reconhecer. Atender a vida aqui e agora é atender a esse convite da vida, na vida, pela vida. Então se revela a você em sua natureza divina, que é amor, liberdade, felicidade, compreensão, inteligência. Você nasceu para assumir a verdade de que a vida está presente e que a ilusão de alguém que nasceu é somente uma ilusão.
Não há qualquer verdade em alguém que nasceu. A compreensão da ilusão de alguém presente é o fim da ilusão de alguém que nasceu. É a realidade da vida aqui se expressando. Portanto, como encontrar Deus? Assumindo a vida como ela é. Portanto, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento? É ficar cônscio dessas reações para que o sentido do eu seja esclarecido, seja visto e, portanto, se dissolva. E o que é esta mente livre? É a realidade de algo além da mente, que é indescritível, inominável. Portanto, qual é a verdade da meditação? A meditação é você em seu natural estado de ser, quando o passado não está. Quando o modelo de mente condicionada, de padrão de pensamento e, portanto, de prisão, não está mais presente. É o que estamos aqui trabalhando com você. Esses encontros que nós temos nos finais de semana, sábado e domingo, neles nós estamos aprofundando isso. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui com você esse convite. Além dos encontros online que nós temos nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não tem o eu, mas estamos alimentando o eu na experiência da memória. Nos tornarmos cientes disso, percebermos a reação, a resposta de memória desse corpo, desse cérebro, no momento presente, sem colocar esse elemento, o eu, dentro da memória, é o que eu tenho chamado de real meditação.